Bom dia, galera! Então, hoje a gente vai fazer uma aula sobre conjuntos numéricos. Na verdade, para vocês vai ser uma revisão, porque vocês já estudaram conjuntos numéricos no oitavo ano, no nono ano, e agora a gente vai fazer uma breve revisão aqui só para você lembrar daquilo que a gente vai falar daqui para frente. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, então? Então, galera, o primeiro conjunto numérico que a gente vai tratar aqui é o conjunto dos números naturais. O que são os números naturais? São todos os números inteiros contados a partir do zero. O conjunto dos números naturais, pessoal, ele é representado pela letra N, tá? Só que a gente tem que atentar aqui a uma situação. Se por um acaso ocorrer dessa letra N vir representada com um asterisco aqui, pessoal, quer dizer que esse conjunto dos números naturais representa os não nulos, ou seja, eu não posso contar o zero. Ou seja, esse conjunto aqui vai ser o 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o infinito. E se ele vem representado só pela letra N, a gente sabe que é a partir do zero. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, pessoal? E o nosso próximo conjunto numérico aqui é o conjunto dos números inteiros, pessoal. Agora, o conjunto dos números inteiros, ele é representado pela letra Z. Essa letra Z é porque veio da palavra Zahl, que em alemão significa número, tá? Quem que são esses números inteiros? Todos os números negativos, o zero e todos os números positivos. Então, com o passar do tempo, né, o homem percebeu a necessidade de representar os números negativos, então surgiu esse conjunto aqui dos números inteiros. Uma parte importante aqui dos números inteiros, pessoal, é que ele pode ser representado também assim, ó, conjunto dos números inteiros não nulos, que aí o que acontece? É representado pelo Z e o asterisco. Então, são todos os números negativos, todos os números positivos, só que não entra a contagem aqui do zero. Tá? A próxima representação dos números inteiros, pessoal, quer dizer aqui, ó, com Z mais. Esse Z mais aqui quer dizer assim, ó, inteiros não negativos. Aqui, ó, não negativos. Se é não negativos, quer dizer o quê? Que esse conjunto aqui é o mesmo conjunto dos números naturais. Tá? Outra maneira de eu representar esses não negativos é colocando aqui o asterisco. Se eu colocar o asterisco aqui, pessoal, esse conjunto aqui vai ser o conjunto dos números inteiros positivos. Conjunto dos números inteiros positivos, então, é como se fosse os naturais não nulos, tá? Outra maneira da gente representar o conjunto dos números inteiros quer dizer aqui com Z menos. O que significa Z menos? Inteiros não positivos. Ó, somente números negativos e o zero. E outra maneira de eu representar aqui o conjunto dos números inteiros é o conjunto dos números inteiros negativos, que aí o que acontece? São somente números negativos, sem entrar o zero aqui. Por que é importante a gente saber esses símbolos aqui, pessoal? Não tanto saber como falar aqui, né? Conjunto, por exemplo, como eu disse aqui, inteiros não negativos, inteiros não positivos, mas você entender o que representa essa simbologia aqui. Tá? Tu tem que entender que se tem um asterisco, não pode o zero. Se tem um Z só com o sinalzinho de mais aqui, tu sabe que são todos os positivos e o zero. Se tem um Z aqui com o sinal de menos, são todos os negativos e o zero. Tá? Então, essa simbologia aqui, pessoal, é obrigatório saber. Tá? Agora, tem uma nota aqui muito importante. O que ela diz aqui, essa nota? Ela fala o seguinte, que todo número natural é inteiro. Por quê? O que representa isso aqui? Os números inteiros, pessoal, contemplam também os números naturais. Então, lembra aquela simbologia que nós utilizávamos? Nós temos primeiro o conjunto numérico a surgir, os naturais. O que aconteceu depois?
nós ampliamos esse conjunto aqui para os inteiros. Então, dentro do conjunto dos números inteiros, nós temos também o conjunto dos números naturais. Ok, pessoal? Então, pergunta que é, todo número natural é inteiro? Claro que sim. Todo número inteiro é natural? Não, porque nós temos aqui o conjunto dos números negativos que não contempla o conjunto dos números naturais. Fechou até aqui, pessoal? Beleza. Vamos para o próximo, então. Agora, pessoal, o conjunto dos números racionais. Racionais, pessoal, vem da palavra ratio. O que significa ratio? Ratear. Vocês já devem ter dito assim, ó, vamos rachar uma coca. O que é rachar uma coca? É a gente dividir uma coca. Então, o conjunto dos números racionais é aquele que pode ser representado por uma razão. O que é uma razão? Uma divisão. Então, aqui, ó, uma divisão entre dois números inteiros, tá? Dois números inteiros que eu vou dizer, por exemplo, aqui, A dividido por B. Por que aqui está escrito assim, ó? A pertencendo aos inteiros e B pertencendo aos inteiros não nulos, porque o B, pessoal, aqui não pode ser zero. Ou, vocês acreditam que possa ter uma divisão assim? 2 dividido por zero? Isso aqui, pessoal, é impossível, tá? Então, isso aqui não pode existir. Mas o que a gente tem que lembrar, então, dos números racionais? Racionais é todo número que pode ser representado por uma fração. Beleza? Então, vamos ver agora aqui mais uma situação dos números racionais. Olha só, um número racional pode ser um número inteiro, é ou não é? Porque, pensa só, se eu tiver menos 15 dividido por 3, menos 15 dividido por 3 é menos 5, ou seja, é inteiro. E também é racional, porque essa fração representa esse número inteiro aqui. 8 dividido por 1, 8. Ou seja, o 8 também pode ser representado na forma de fração. Agora, um número racional também pode ser um número decimal exato. Por que um número decimal exato? Quanto que representa 25 décimos? 25 décimos é 2,5. Então, um número decimal também pode ser representado na forma de fração. Agora, menos 9 quartos. Menos 9 quartos é menos 2,25. Também é um decimal exato. Um número racional também pode ser, pessoal, representado por o quê? Um decimal periódico. O que é um decimal periódico? Uma dízima periódica. Aí vocês vão lembrar, o que significa uma dízima periódica? Aquele número que, quando eu divido, após a vírgula, nós temos um período. Né? Então, por exemplo, 1 dividido por 3. Quanto que representa isso aqui? 0,333 infinitos 3 aqui. Outro exemplo de dízima periódica poderia ser 1,45, 45, 45? Pode também, tá? Então, ou outra situação aqui, por exemplo, se eu tivesse 2,04444, isso aqui, pessoal, pode? Claro que pode, né? Então, é uma dízima periódica simples que eu tenho aqui e uma dízima periódica composta que eu tenho aqui. O que é uma dízima periódica composta? Após a vírgula, eu tenho o anteperíodo, que vulgarmente a gente chama ele de intruso. Tá? Então, olha essa nota aqui, pessoal, muito importante. Todo número natural é inteiro e todo número inteiro é racional, ou seja, natural está contido dentro dos inteiros e o conjunto dos números inteiros está contido dentro dos números racionais. Então, se a gente fosse representar pelo aquele desenho que nós representávamos o conjunto, né? Então, primeiro a gente aprendeu o conjunto dos números naturais, ele foi ampliado para o conjunto dos números inteiros
que aí é representado por quem? Todos os números positivos e negativos, e aí nós ampliamos esse conjunto aqui para mais o conjunto dos números racionais. Por quê? Porque todos esses números aqui, a gente consegue representá-los na forma de fração. Beleza até aqui, então? Então, isso aqui que é importantíssimo você lembrar, pessoal. Ó. Todo número natural é inteiro, todo número inteiro é racional. Beleza? Vamos dar sequência, então, aí aos conjuntos. Beleza, pessoal. Daí, lá no 8º ano, vocês aprenderam um conjunto chamado dos números irracionais. Quem que são o conjunto dos números irracionais? São todos os números que eu consigo representar por um número decimal com infinitas casas decimais e não periódicas. Então, todo aquele número que é representado por decimais infinitos e não periódicos, olha só, não tem um período, é um número irracional. Aí vocês vão lembrar do seguinte, qual que é o número irracional mais conhecido? O número irracional mais conhecido é o π. Outra coisa importante também da gente lembrar, pessoal, que um número irracional ele não pode ser representado por uma fração de dois números inteiros. Lembram que a gente falava? Um número irracional não pode ser representado por fração. Então, esse conjunto aqui, pessoal, é o conjunto dos números irracionais. Todos os números decimais, infinitos e não periódicos. Tá? Agora, uma coisa importantíssima aqui, pessoal. Até esse momento, um número é racional ou irracional. O que isso quer dizer, pessoal? Isso quer dizer que, se eu tenho o conjunto dos números racionais, a interseção com os irracionais, quem que é igual aqui dentro desses dois conjuntos? Ninguém, pessoal. Então, esse conjunto aqui é vazio. Não tem nada igual entre o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais. Fechou até aqui? Então, vamos para o nosso próximo conjunto e último. Então, pessoal, o nosso último conjunto aqui, que é o conjunto dos números reais, é a união entre os conjuntos racionais com o conjunto dos números irracionais. Então, como é que fica isso aqui? Nós tínhamos o seguinte, o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros, o conjunto dos números racionais, e aí o que acontece agora? Eu tenho um universo aqui representado por quem? Pelos números reais, ou seja, reais é os naturais, inteiros, racionais, mais o conjunto dos números irracionais. E aí, por que esse conjunto aqui, pessoal, não ficou dentro desses outros aqui? Porque lembra que a gente viu antes ali? Não tem nada igual aqui que repita nesses dois conjuntos aqui. Então, a união dos naturais, inteiros, racionais, mais os irracionais, que aqui entram aqueles que a gente não pode representar por fração, formam o conjunto dos números reais. Pessoal, uma breve revisão aqui que a gente fez sobre conjuntos numéricos. Isso aqui, meu Deus, vocês já sabem, né, de cor. E, nossa, né, 8º ano, 9º ano, 1º ano, então eu tenho certeza que isso aqui está bem visto para vocês, tá? Então, o que vocês vão fazer agora? O exercício que está lá programado sobre conjuntos numéricos. Fechou, galera? Valeu, até a próxima!